Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós iremos realizar a correção da nossa atividade de física das páginas 87 e 89 do livro de vocês, questões 2, 4, 7 e 8. Vamos lá? A bateria de um automóvel está carregada com carga total de 9.000 coulombs. Sua diferença de potencial é de 12 volts e a resistência do sistema de som vale 6 ohms. Determine a intensidade de corrente elétrica que flui pelo sistema. Então, pessoal, sempre que vocês forem resolver uma questão desse estilo, organizem a questão. Primeiro, a primeira coluna vamos extrair os dados da pergunta e a segunda coluna nós iremos resolver. Então ele já inicia dizendo que a carga total da bateria é de 9.000 coulombs. A sua DDP, ou tensão elétrica, é de 12 volts e a resistência do sistema de som é de 6 ohms. Aí ele pede para determinar a intensidade de corrente que flui no sistema, ou seja, o valor de I. Então, simplesmente, para resolver essa questão, nós iremos utilizar a lei de Ohm, onde diz que a tensão elétrica é igual à resistência vezes a sua intensidade de corrente. Substituindo valores, a tensão vale 12 volts e a resistência vale 6 ohms. Então, I é igual a U sobre R. Nós podemos isolar I, como é o X da questão, e aí passo a resistência para outro membro. Como está multiplicando com I nesse membro, ele passa para outro membro dividindo. Então, no lugar de U, vamos substituir por 12. E no lugar de resistência, vamos substituir por 6. E 12 dividido por 6 é igual a 2 amperes. Portanto, a intensidade de corrente nessas condições desse sistema de som será de 2 amperes. Na letra B, se não houver recarga da bateria, por quanto tempo o som poderá permanecer ligado? Então, nós temos a carga de 9.000 volts, nós temos a tensão elétrica de 12 volts e a sua resistência de 6 ohms. E agora, nós acabamos de descobrir que a intensidade de corrente, na alternativa anterior, foi igual a 2 amperes. E ele quer saber o tempo que esse sistema de som vai permanecer ligado com essa carga. Nós sabemos que I, a intensidade de corrente, é igual à variação da quantidade de carga dividido pelo tempo. Substituindo valores, temos que a intensidade de corrente é igual a 2 amperes e a quantidade de carga é de 9.000 coulombs. Vou fazer essa inversão, matematicamente é possível. O intervalo de tempo eu passo para cima e o 2 eu inverto passando aqui para baixo. Perfeitamente possível. Ou eu posso também fazer uma fraçãozinha, regrinha de 3, como 2, posso acrescentar. Como eu tenho a razão no segundo membro, no primeiro membro eu transformo em fração, coloco 1 embaixo. Vou aplicar a regrinha de 3, 2 vezes ΔT dá 2 ΔT e 1 vezes 9.000 dá 9.000. Agora ΔT vai ser igual a, isola ΔT, passando 2 para o outro membro, dividindo. 9.000 dividido por 2 é igual a 4.500 segundos. Portanto, a duração total dessa bateria será de 4.000 segundos. Se eu quiser converter para minutos, basta dividir por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Então, 4.000 dividido por 60, fazendo conversão de unidades, dá 75 minutos. E 75 minutos, convertendo para a hora, basta extrair 75. Como uma hora corresponde a 60 minutos, se eu extrair 75 menos 60 minutos, dá 15. Portanto, vai restar. Então, vou ter 60 mais 15, que dá os 75. 60 corresponde a uma hora e o residual, uns 15 minutos. Então, essa bateria terá um tempo total de 1 hora e 15 minutos. Tá certo, pessoal? Respondida a nossa segunda questão. Vamos para a próxima? A quarta questão, intencionalmente coloquei, pois é uma questão de Enem, com relação a esse assunto que nós estamos estudando. Então, bora lá, sobre resistência elétrica. A resistência elétrica de um fio
é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, simbolicamente representada aqui por uma letra do alfabeto grego, se não me engano é o sigma, caracteriza a estrutura do material, de forma que a resistência do fio pode ser determinada conhecendo o L, que é o comprimento do fio, e a área, que é a área da seção da reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, a tabela de condutividade nos dá o seguinte: o material na primeira coluna e o valor da sua condutividade. Então, o alumínio tem 34,2, o cobre 61,7 unidades, o ferro 10,2 unidades, a prata 62,5 unidades e o tungstênio 18,8 unidades. Vamos para a pergunta. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Então, vamos ver o seguinte. Quando eu uso o termo resistência elétrica, quer dizer que eu tenho um dispositivo que resiste à passagem dessas cargas elétricas em um meio condutor. Então, todos os materiais têm uma certa resistência. Então, para cada material eu tenho um valor específico, eu tenho um grau de resistividade. Então, ele inicia a pergunta falando sobre resistência, dando conceito e tal. Aí ele, conhecendo o comprimento, aí ele faz a área, tal. Aí o importante aqui é que ele nos dá a condutividade de cada um desses materiais propostos. Se a gente observar, aquele que vai sofrer menor resistência é aquele que é mais condutor. Porque quanto mais condutor, ele vai sofrer menos resistência à passagem dessas cargas elétricas no meio. Porque ele conduz, o quanto maior a condutividade, maior o fluxo de cargas elétricas passando naquele meio. Então, entre esses aqui, o que mais tem maior condutividade é a prata, ó, dela é 62,5. E a menor é a do ferro, que é de apenas 10,2. Então, portanto, quem vai sofrer menor resistência elétrica passando uma certa quantidade de carga será a prata. Então, a alternativa correta, letra A, pois ela tem maior condutividade, ou seja, ela desfavorece, tem menor resistência, sofre menos resistência elétrica quando exposto a uma tensão elétrica. Tá certo, pessoal? Alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão. Duas lâmpadas de 4 volts e 200 volts são especificadas para funcionarem sob uma tensão de 120 volts. Determine a resistência de cada lâmpada e indique em qual delas haverá maior fluxo de carga elétrica. Então, bora lá. Então, ele diz que tem duas lâmpadas. A potência em watts é de 40 watts, a segunda de 200 watts. Vou chamar de potência da lâmpada 1, 40 watts. A potência da lâmpada 2, 200 watts. Ambas funcionam a uma tensão de 120 volts. Então, a tensão elétrica, ou diferença de potencial, 120 volts. Aí ele diz, determine a resistência de cada lâmpada. Então, a primeira pergunta é, ele quer saber a resistência da lâmpada 1 e a resistência da lâmpada 2. E indique em qual delas haverá maior fluxo de carga elétrica. Então, ele quer saber, entre essas duas lâmpadas, qual que delas haverá maior fluxo de carga. Então, bora lá. Para resolver essa questão, eu tenho que potência é igual ao quadrado da tensão elétrica dividido pela sua resistência. Substituindo valores, a primeira lâmpada tem potência de 40 velas, 40 watts. Aí a tensão é 120, então a tensão ao quadrado, 120 ao quadrado dividido pela sua resistência. 120 ao quadrado dá 14.400. A resistência 1 é 40. Eu posso simplificar essa equação, vou cortar esse zerozinho de cima com esse de baixo e dividir 1440 por 4,
que vai dar igual a 360 ohms. Portanto, a resistência da lâmpada 1 é de 360 ohms. Agora vamos, analogamente, descobrir o valor da resistência da lâmpada 2. Então, a potência da lâmpada 2 é igual à tensão elétrica do meio ao quadrado dividido pela resistência da lâmpada 2, que é o X da questão. Substituindo, a potência 2 é 200 watts e é igual a 120 ao quadrado dividido pela resistência. Posso fazer a inversão, passa a resistência para cima, a potência para baixo, novamente é igual à questão anterior. Vou cortar um zerozinho, esses dois zeros de cima com esses dois de baixo. 144 dividido por 2 dá 72, perdão. 144 dividido por 2 dá 72 ohms. Portanto, a resistência da lâmpada 1 é 360 ohms e a resistência da lâmpada 2 é 72 ohms. O que é que eu posso concluir? Já está a primeira resposta, ele pergunta qual a resistência de cada lâmpada, aí diz, indique qual delas haverá maior fluxo. A lâmpada que tiver menor resistência terá maior fluxo de carga, porque se eu tenho menor resistência elétrica, com certeza vai passar um maior fluxo de cargas elétricas. Portanto, nesse caso a lâmpada 2, ou seja, a lâmpada de 200 watts, terá maior fluxo de cargas elétricas. Então, está respondida a questão 7. Questão 8. O sistema de um aquecedor elétrico consiste na aplicação de uma voltagem de 120 volts entre as extremidades de um fio de níquel cromo que tem resistência de 8 ohms. Determine a corrente conduzida pelo fio e a potência do aquecedor. Então, ele quer saber a intensidade de corrente e a potência. Aqui. Pronto. Para responder a primeira, lei de Ohm. U vezes R vezes I. Lembrando, sempre quando vocês forem responder uma questão de física, organizem a questão na primeira coluna, extraia as informações da pergunta, identifiquem quais são os X das questões e logo a seguir você faz a resolução para obter os resultados. Então, bora lá. Primeiro, ele quer saber a intensidade de corrente elétrica. Como ele me deu a tensão e a resistência e quer descobrir o valor de I, eu uso a lei de Ohm, onde tensão elétrica é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Substituindo valores, temos a tensão é de 120 volts, a resistência vale 8 ohms. Vou passar o 8 para o segundo membro, para o outro membro dividindo. 120 dividido por 8 é igual a 15 amperes. Portanto, a intensidade de corrente é igual a 15 amperes nessas condições. Segundo, ele quer descobrir a potência. Então, vamos jogar na fórmula de potência. Potência é igual a diferença de potencial vezes a sua intensidade de corrente. Então, a tensão elétrica é de 120 volts. A intensidade de corrente, acabamos de encontrar, de 15 amperes. 120 vezes 15 dá 1800 watts, ou watts, né? Portanto, a intensidade de corrente é de 15 amperes e a potência de 1800 watts. Pronto, pessoal. Finaliza a nossa correção de exercício por aqui. Desejo a todos bons estudos e até a próxima oportunidade. Um abraço.